Bom, 8h02, vamos começar nossa aula, porque assim a gente consegue terminar no horário. Tá bom? Vamos orar nesse momento e pedir a Deus que esteja abençoando a nossa aula. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por esse domingo, te agradecemos por essa manhã, Senhor Deus, te agradecemos por esse momento da escola bíblica, onde podemos estudar a tua palavra. Então pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando cada um dos alunos, ó Pai, aqueles que ainda vão entrar, as outras classes também, Senhor Deus, que o Senhor esteja guiando a nós, professores, nos dando sabedoria para administrarmos a tua palavra, Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Então, tá bom. Vamos. Se por acaso vocês não verem a imagem aqui, vocês me avisem, tá? Só para eu ter um retorno. Mas, então, vamos, Escola Bíblica, hoje a aula número 2 desse novo bimestre, desse bimestre aqui. Então, vamos continuar o nosso estudo sobre os milagres de Jesus. Deixa eu ver aqui. Entrou a segunda tela aí, né? Para vocês? Tá. Entrou. Então, só recapitulando o que a gente viu na aula passada. Tá, ótimo. Recapitulando o que nós estudamos na aula passada, a vida e obra de Jesus revelam a vontade de Deus para o ser humano, sará-lo, curá-lo, lhe restaurar a plenitude perdida na queda. Isso significa ainda mais claro quando vemos. Perdoe, irmãos. Quando temos em mente, desculpa. Então, isso fica ainda mais claro quando temos em mente que o Senhor Jesus veio para revelar e fazer a vontade do Pai. As obras realizadas pelo poder do Filho de Deus não se resumem à cura física, libertação e ressurreição de mortos. O maior milagre foi operado na cruz do Calvário e 3 dias depois na sua ressurreição. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21, verso 25, foi o texto base que nós usamos na aula passada. Então, Jesus realizou muitas outras coisas, muitos milagres, falou outras coisas, talvez teve outras parábolas que Jesus trabalhou, e realmente não foram escritas todas as coisas, foram escritos aquele que o Espírito Santo trabalhou na vida deles, mostrando aquilo que Deus queria que fosse escrito, né? Então, na realidade, é isso daí. Então, nós vemos isso aí, que realmente os milagres foram para comprovar que Jesus Cristo realmente era o Messias, né? Prometido desde lá do Antigo Testamento, né? Então, assim, não veio como eles esperavam, né? A gente vai entender isso depois. Mas eu quero realmente entrar hoje no primeiro milagre. Depois, no final da aula, eu vou estar trazendo o cronograma dos milagres para os irmãos terem uma ideia. Mas só João cita esse milagre logo no início do ministério de Jesus. Então, nós temos aí o texto de hoje, que nós vamos basear nele, vamos estar conversando, que é João 2, verso 1 até o verso 11. Tá? Então, diz assim a palavra do Senhor. Nós iremos ler esse texto de João, capítulo 2, do verso 1 a 11. Diz o seguinte: no terceiro dia. Espera só um pouquinho, que eu acho que tem mais alguém entrando aqui. Porque quando eu paro aqui, irmãos, é porque eu realmente estou olhando lá para ver se tem mais gente entrando, tá? Então diz assim a palavra do Senhor: no terceiro dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali.
Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então, Jesus já tinha reunido os seus discípulos nesse momento, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus, desculpa, irmãos, eu vou repetir aqui. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, nós vemos inicialmente aqui, irmãos, que realmente Jesus estava começando o seu ministério neste momento e ele realmente é o primeiro milagre que nós temos registrado, não significa que seja o primeiro milagre que ele tenha realizado, né? Então, assim, é o primeiro milagre que é registrado na Bíblia que Jesus realiza, né? Então, assim, deixa eu ver aqui. Então, vamos analisar o texto aqui que nós lemos. Não sabemos de quem era a festa. Talvez fosse de parentes, da família de Jesus ou de amigos da família. Isso porque a gente vê a reação da mãe de Jesus, né? Ela tem uma participação, vendo que está faltando vinho, essas coisas. Então, provavelmente era de parentes, famílias, né? Ou amigos muito próximos deles, né? Então, Jesus já tinha iniciado, como dissemos, o seu ministério, mas não temos relatos de que ele já havia realizado algum milagre. É isso que eu falei. É o primeiro relato que nós temos na Bíblia de um milagre de Jesus. As festas de casamento naquela época duravam cerca de uma semana. Ei, coisa boa, né, irmãos? Uma semana de festa. E era obrigação da família hospedar os convidados e alimentá-los. Nesta festa vinham pessoas de todos os lugares. Isso mudou um pouquinho, né? Já pensou? Você dá a festa e tem que abrigar o pessoal, uma semana de festa e tudo mais. No versículo 3, somos informados de que o vinho da festa havia acabado. O vinho fazia parte da cultura hebraica e era essencial nas festas, né? Então, irmãos, realmente eu só quero notar aqui que Jesus não entra nessa questão de que era bebida alcoólica, se não era, se realmente era errado beber, se não era errado. Jesus não entra nessa questão, né? Apesar de muitas pessoas falar que o teor alcoólico daquela época não era igual ao nosso, mas a gente vê futuramente Paulo falando: não vos embriagais, né, com vinho, alguma coisa disso, mas ao mesmo tempo ele orienta Lucas a tomar vinho porque fazia bem para o estômago, quer dizer, tinha um valor medicinal também, né? Então, assim, Jesus não entra nessa situação, mas não é a questão do texto. Aqui, não, eu só quis dar essa noção para os irmãos, mas o texto não aborda esse tema.
Então, sabemos de quem era... desculpa, cliquei errado aqui, ele não mudou. Agora mudou. No versículo 4, Jesus Cristo chamou Maria usando a expressão mulher. Ao contrário do que alguns pensam, esse foi um modo respeitoso utilizado por Jesus. Dirigir-se assim, como essas palavras, era um hábito naquela cultura. Então é importante a gente entender isso. Podemos notar essa mesma expressão sendo utilizada por Jesus em duas outras passagens. Então tem aqui João 4, 21 e João 8, 10. Então, a princípio, lendo o texto, dá a impressão de que Jesus está falando com respeito, não, muito pelo contrário, né? É o modo utilizado, era uma forma da cultura hebraica, né? Ele estava sendo muito respeitoso. Então, por isso que a gente precisa entender, estudar a Bíblia, compreender, ver o contexto, porque muita gente não entendendo isso, lendo o texto, interpreta errado e pode falar de uma forma errada, né? Ainda no versículo 4, Jesus diz que sua hora ainda não havia chegado. Geralmente, a hora de Jesus refere-se ao tempo do seu sofrimento e morte. Aqui, Jesus está afirmando que ele, não Maria, deve determinar a agenda de seu ministério terreno. Então, a gente pode ver aqui que Jesus já tinha iniciado seu ministério e Maria era a mãe dele. Com certeza, Maria trazia muitas coisas do coração. Maria trazia muitas situações e ela tinha um entendimento, com certeza, né? E ela tinha uma compreensão das coisas. Então, por isso que Jesus fala isso. Não chegou a hora, porque o simbolismo da ceia, por exemplo, é morte e ressurreição de Cristo, né? Ele faz aquele é um símbolo de libertação, né? Então, por isso que ele usa essa expressão. Geralmente a hora de Jesus refere-se ao seu tempo de sofrimento e morte. Então, quando ele diz assim, ainda não é chegado, a gente tem que lembrar que ele estava junto com seus discípulos, tinha outras pessoas ali, então, realmente, ele estava passando já uma mensagem, né? Então, por isso que ele diz que a hora dele ainda não havia chegado, né? Então, nós vemos no versículo 5, podemos notar a confiança de Maria em Jesus e a obediência demonstrada por ela. Então, assim, Maria trazia tudo, desde a revelação, quando os anjos apareceram para ela, falando que ela estava grávida, falam que tinha que nascer dela era de Deus, né? Então, assim, ela já tinha tido experiência. Tem um relato bíblico, quando Jesus tinha 12 anos, é o único relato da infância dele, que realmente ele fica lá conversando com as pessoas que dominavam lá, com os anciões, com os mestres, né? E ele estava discutindo e eles estão indo embora e percebe que Jesus não está com ele. Aí começam a procurar e aí ele está lá com os mestres, com os professores da época lá ensinando e ele estava lá ensinando. Então, eu não me lembro o texto agora de cabeça, mas realmente a Maria trazia consigo tudo, aquilo que tinha no coração dele, né? No coração dela, sobre Jesus, né? Então essa obediência demonstrada por ela realmente é em virtude de tudo isso, da forma como ele cresceu, da forma como ele agia. Ela sabia que Deus tinha um propósito. E, aliás, era cultural o homem realmente começar a tomar iniciativa em algumas coisas depois dos 30 anos, né? Dentro da cultura hebraica daquele momento. Hoje a gente fala que a pessoa que completa 18 anos, a pessoa tem mais, já é dona de si mesma, já tem condições, né? Então, realmente, a gente percebe, a gente entende, a gente estudando a Bíblia, a gente percebe que Jesus começou o seu ministério com 30 anos, né? Então, assim, Maria, mãe de Jesus, naquele momento, tanto é que ela fala com Jesus sobre a falta de vinho, ou seja, estou numa situação complicada, porque a festa vai durar uma semana e já está acabando o vinho, já acabou o vinho. Então, ela pede ajuda para Jesus e ela obedece
obedece a Jesus. Então, temos aqui uma lição importante para nós. Ou seja, se a gente vai até Jesus, a gente pede ajuda de Jesus e Jesus orienta algumas coisas, a gente tem que e a gente acredita e tem consciência de que é Jesus que está mostrando aquilo, a gente tem que obedecer. Então Maria tinha ido até Jesus para pedir ajuda. Olha, faltou o vinho, está acabando o vinho. E realmente depois que Jesus falou para ela fazer as coisas, ela tinha que obedecer, né? Então, a gente traz como ensinamento exatamente isso, essa confiança. Então, provavelmente, Jesus já tinha realizado outras coisas antes, na relação dos dois, em família, né? Não com os discípulos. Jesus e Maria, ali, família. Então, e ela trazer tudo isso no seu coração, né? Então ela percebeu que o vinho estava acabando, né? E que alguma coisa deveria ser feita. Então era uma festa, provavelmente, eu acredito pessoalmente, não é que era de parentes, né? Porque você tem uma intimidade maior para estar participando e tudo mais. Ela não ficou parada, não guardou o problema só para ela tomou uma iniciativa, ela estava ligada. Essa é uma lição para nós, pois devemos também estar sempre ligados, compreendendo as coisas, né? Então, nós vemos no versículo 6. Então, sabemos que havia 6 potes de pedra, com uma capacidade acumulada de armazenamento de aproximadamente 600 litros. Talvez esses 6 potes estivessem lá, talvez realmente a família não tivesse tantos recursos assim, né? Esses potes deveriam estar cheios de vinhos, realmente, né? Mas talvez a família que estava oferecendo casamento lá, talvez não tivesse tantas posses assim, né? Mas havia 6 potes de pedra, com uma capacidade acumulada de armazenamento de aproximadamente 600 litros, né? É muita coisa, né? Então, a gente vê no versículo 7 que Jesus ordena que os serviçais encham os potes com água, e assim o fizeram. Aquela ordem parecia absurda. Eles poderiam ter questionado, dizendo: nós não estamos precisando de água, o que está faltando aqui é vinho. Então, é interessante isso, né? Já pensou? Jesus fala: olha, encham os potes aqui de água. Ah, vamos servir água agora? Né? Até parece realmente é uma coisa absurda, né? E Maria não questiona nem os serviçais, né? E realmente aqui aprendemos que precisamos obedecer às ordens de Jesus e fazer o que ele manda, mesmo que muitas vezes possa parecer absurdo. É lógico que há certas coisas que a própria palavra nos ensina para a gente não fazer, né? De vez em quando aparece algumas pessoas: Jesus mandou eu matar. Não, matar faz parte dos 10 mandamentos, que não é ordem de Deus. Mandou eu fazer isso, fazer aquilo. Se está indo contra a palavra de Deus, provavelmente não foi Jesus que mandou você fazer, né? Pastor, Então, oi. deixa eu só interromper um Fala. minutinho. O irmão Jair falou, mandou aqui no grupo, falou que não está conseguindo entrar na aula. Não sei se o senhor recebeu aí a Eu recebi, solicitação. eu acho que ele tá entrando, tentando entrar com o link do professor. Fala para tentar entrar com o O link do senhor, aluno, por favor. tá, vou falar para ele então. Se ele não conseguir nesse link, aí você passa o link que você conseguiu. Tá bom, pastor. Obrigado, Mari. Vamos lá, meus irmãos. Então, no versículo 7, nós já falamos isso. Então ele manda. Então, no versículo 8, vamos continuar aqui, vemos que Jesus ordena que fosse levado um pouco de vinho ao encarregado da festa. O encarregado da festa, ou mestre-sala, né, como era conhecido, era uma pessoa encarregada de conduzir a festa de casamento. Então, o vinho que Jesus havia transformado foi levado para um especialista de festas, para que ele pudesse analisar a sua qualidade. Né? Então, nós vemos esse acontecimento. Né? Então, assim, o Jesus falou: olha, levem lá para o mestre
para o encarregado da festa, para o mestre-sala, né, para que ele possa avaliar. Né? Do versículo 9 e 10, o encarregado da festa prova do vinho, a água já tinha sido transformada em vinho, prova do vinho e reconhece que aquele vinho era muito superior, que era muito superior ao primeiro. Talvez, quem sabe, as pessoas daquela festa provaram o melhor vinho já produzido em toda a história. Né? Provavelmente que Jesus transformou, muitas pessoas dizem isso, talvez se tornou o melhor vinho. Né? O sinal de Jesus foi transformar a água em vinho. A gente não sabe que hora a água virou vinho. Se foi quando caiu nos jarros ou quando eles levaram ao mestre-salas. Né? Então, assim, a que momento o serviçais só sabe que encheram os potes com água, certo? Colocaram água lá. E depois Jesus pediu para que eles levassem até o mestre-sala para que ele provasse. Então, nesse momento, aconteceu o milagre. A água foi transformada em vinho, como nós vimos. Isso me faz lembrar da multiplicação dos pães, né? E do peixe lá, quando Jesus tinha. A gente não sabe que momento aconteceu. Trouxeram lá 2 peixes, alguns pães, e Jesus pediu para que distribuísse a multidão que estava faminta, que estava com fome, que estava lá ouvindo Jesus. E nesse processo de entregar os pães para as pessoas, houve a multiplicação. Né? Então, é uma coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Se a gente pensar nisso com calma, né? E tanto é que o mestre Sala prova do vinho e fala: nossa, o senhor guardou o melhor vinho, achando que era o noivo que tinha providenciado ali, aquilo, né? Guardou o melhor vinho para depois, né? Então, assim, realmente nós temos esse relato desse milagre, a gente vê realmente muitas coisas acontecendo. É o primeiro milagre registrado, numa festa, né, que acontece isso, e realmente a gente precisa aprender. Tem muitas lições que podemos aprender nesse texto, meus irmãos. Né? Primeira coisa, Jesus sempre interfere nos casamentos. Né? Jesus sempre vai participar da vida da família. Né? Então, realmente, a gente pode entender assim também. Então, a primeira lição que a gente pode tirar realmente forte daqui primeiro, aprendemos que Jesus é Deus. Ele é soberano e pode todas as coisas. Ele não precisou de uvas para fazer um vinho extraordinário. Ele quebra qualquer lógica humana. Olha, meus irmãos, realmente um acontecimento desse, mesmo hoje, né? A gente vê muitas vezes mágico, pessoas assim envolvidas com essas coisas que fazem, mas a gente sabe que é truque, tá tudo planejado. Mas ali não tinha nada, era uma festa, então, quer dizer, vai contra qualquer lógica humana, né? Então, realmente, ele vai de encontro àquilo que eu tenho falado. O propósito de Jesus com os milagres, com as curas, era mostrar ao povo judeu de que ele era o Filho de Deus, de que ele era Deus. Então, uma demonstração como essa, né, de transformar as coisas, a gente só vai ver lá quando aconteceu lá com Moisés, lá, né, diante do faraó. Né? Então, que é Deus atuando, é Deus realizando essa mudança, é Deus atuando depois na trajetória do povo, dando o alimento, dando o maná para o povo. São milagres acontecendo. Então, Jesus, olha, eu sou filho de Deus, eu sou Deus, eu estou aqui, eu sou o Messias prometido por Deus.
Então, quando ele realizou esses milagres, essas curas, ele traz exatamente isso, né? Ele quebra qualquer lógica humana. Quer dizer, de uma hora para outra, a água se transformou no vinho, e o melhor vinho. O interessante é que o mestre Sala não sabia do que estava acontecendo, né? O mestre Sala não sabia, tanto é que ele achou que o noivo que tinha deixado esse vinho para depois. Na realidade, quem viu isso foi os serviçais, foi a própria mãe de Jesus e os discípulos que já estavam acompanhando Jesus. Tanto é que eles relatam isso. Então, Jesus queria afirmar para aqueles que já estavam seguindo a ele, de que realmente ele era o Filho de Deus. Um milagre, né? Foi um milagre mais assim, não foi para todo mundo lá da festa, não foi todos que viram. O mestre Sala, o encarregado da festa, ele não viu acontecer o milagre, só os serviçais, a mãe de Jesus e os discípulos. Então tinha um grupo específico que ele queria mostrar aquilo, né? Olha, eu sou realmente o Filho de Deus, né? Eu estou aqui com um propósito, né? Vocês precisam compreender isso, vocês precisam entender isso, ok? Então, o segundo ponto que eu quero destacar é isso. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Muitas pessoas buscam o milagre, mas não querem se atentar para a palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres. Muitas pessoas contam os seus milagres e, sinceramente, não somos obrigados a crer neles. Mas nos milagres descritos na palavra de Deus, inevitavelmente devemos crer. Ele transformou água em vinho, curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos e, por fim, realizou o maior milagre de todos, a expiação na cruz do Calvário. Então, assim, realmente é isso, meus irmãos. Realmente veio da palavra, aconteceu. Nós vimos que Jesus especificamente transformou água em vinho, né? Curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Nós vemos o próprio Lázaro sendo ressuscitado, nós entendemos na palavra de Deus. Então, a gente vê que é coisas específicas e com alvos específicos que Jesus utiliza e que realmente ele realiza esses milagres com propósito. Eu estou querendo enfatizar para que os irmãos possam olhar a Bíblia, possam olhar para a palavra de Deus, não apenas como emoção, mas com entendimento, compreendendo que Jesus tinha, ele curou, realizou milagres com coisas específicas, exatamente com o propósito de mostrar que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele tinha uma missão específica, né? Então, a própria expiação realmente é a morte de Jesus na cruz, e a própria ressurreição faz parte desse milagre, né? Deus, ele ressuscitou enquanto esteve aqui, né? Ele não é que ele mesmo se ressuscitou. Deus atuou ali, ou seja, comprovando de que ele era o Filho de Deus. Então, a gente vê esse milagre acontecendo, né? Então, realmente, possamos ter esse entendimento. Deixa só eu mudar aqui um pouquinho mais a tela. Ô, Carlos, Oi, pode falar, irmão Geraldo. você sabe que você falou uma coisa interessante aí, da ressurreição de Jesus, né? Eu estou me recordando que no Romanos 10:9, Romanos 10:9 fala, né, que se você com a sua boca confessar, não, crer que Jesus é Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos, ó, Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Exatamente. Muito bem lembrado, irmão Geraldo. Lê novamente para a gente esse texto, por favor. Não, na verdade, ele fala assim, eu não estou lendo, mas eu sei ele de cor, mas eu não sei se a pronúncia vai ser correta.
Pode falar do jeito que o irmão falou. Mas é isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. E realmente isso traz. Desculpa, é que eu estou vendo se o Jair entrou aqui. Desculpa, esse silêncio. Então, assim, é que realmente a gente possa compreender tudo isso. Tem outras lições que nós podemos tirar desse ato de Jesus, né? Desse momento de Jesus. Agora eu quero ouvir os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma coisa para falar. Henrique, eu vi que você tirou o microfone. Você quer falar alguma coisa? Não, eu tava só acompanhando aqui o que o irmão Geraldo tinha falado no Romanos 10:9. Aí Você achou o eu texto aí, Henrique? achei, tá assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que o Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Exatamente. Esse ato de salvação já é um milagre. A morte de Jesus. Por isso, a gente vai ver mais para frente, a morte de Jesus e a ressurreição, por alguns teólogos e alguns entendidos na palavra de Deus, é considerado também como milagres, né? Não só aqueles que Jesus realizou. Né? Então, assim, por isso que alguns falam que são 37 milagres citados na Bíblia, que além dos milagres que Jesus realizou, que são 35, tem esse da expiação e da ressurreição, entendeu? Então, assim, muitos teólogos realmente consideram como milagres também. E se a gente for olhar aos olhos humanos, são milagres, porque quem pode ressuscitar a si mesmo? Ninguém. Né? Quem pode espiar, morrer e salvar uma pessoa? Humanamente, você pode. A gente vê muitos filmes, a gente vê muitas coisas acontecendo, e que humanamente muitas pessoas salvou. A gente vê filmes dos heróis e tudo mais, a gente vê esses filmes de Superman, Homem-Aranha, mas há uma salvação humana daquele momento. Nenhum deles tem poder para salvar o ser humano, a sua alma, né? Nenhum deles tem o poder de manter a pessoa viva para sempre, né? Pode ser uma salvação física, humana, mas Jesus produziu uma salvação muito maior, né? Uma salvação da alma, uma salvação do espírito, como queira, né? Alguns falam alma, outros falam espírito. Então, assim, a gente vê realmente que o poder de Jesus, o poder de Deus manifesto em Jesus é algo poderosíssimo, né? Então, assim, a gente tem que entender de que Jesus, quando morreu na cruz, ele renunciou tudo, renunciou a ele mesmo para ele poder morrer. E Deus o ressuscitou, né? Então, Deus o ressuscitou. Então, o Pai, por isso que Jesus fala em determinado momento, o Pai e eu somos um, né? Somos um só, né? E isso criou um grande atrito entre os judeus, né? Isso criou um grande conflito de Jesus com os judeus, porque quando ele falou, nossa, eu e o Pai somos um, né? Mas eles não tinham entendimento de tudo, né? Então a gente vai ver isso na morte e na ressurreição de Jesus, né? Então é interessante a Pastor, gente parar para analisar tudo isso. Fala, quem é sou Henrique? eu. Isso. Fala. Qual foi tipo assim, o intuito desse milagre verdadeiro, assim, tipo assim, ele foi feito para mostrar o quê para aquelas pessoas naquele dia? Então, como foi um milagre mais restrito, né? Porque estavam os discípulos de Jesus. Não citam quais são esses discípulos. Nós vamos ver em outros textos que Jesus estava formando um grupo de discípulos, né? Específicos, depois a gente vai ver, né? Mas tinha algumas pessoas que já o seguiam. Então provavelmente o principal a intenção de Jesus naquele momento
na minha visão, é realmente de que mostrar de que ele era Deus, que Jesus é Deus, de que ele era Deus, de que realmente ele era o Filho de Deus, entendeu? Para afirmar mesmo os seus seguidores, né? De que ele é soberano sobre todas as coisas, como eu coloquei aqui como primeiro item. Então, assim, ele queria fundamentar, porque, Henrique... Alô? Oi? Opa! E aí, Geraldo? O Carlos saiu? Caiu, acho que o computador dele deve ter desligado de novo. Desligou outra vez, eu acho, hein? É verdade. Então vamos encerrar então, né? Porque o pastor não vai entrar mais, não. Não, não vai, não, não vai. Então vamos orar para terminar, né, essa aula de hoje. Tá certo, amador, tá bom. Então eu vou orar, tá bom? Ore, Henrique, por favor. Deus te abençoe, querido. Senhor Deus, Pai poderoso de poder, estamos aqui, Pai, nesta hora para louvar e engrandecer o Teu nome, que é santo e poderoso, Senhor Jesus. Amém, amém. Deus, obrigado, Pai, por este momento, Pai. Estávamos compartilhando a Tua palavra, Pai. A Tua palavra diz que onde há um ou dois reunidos em Teu nome, o Senhor ali estará, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor nos encha de conhecimento, Pai. Que nós venhamos buscar a Tua face dia após dia, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Pai, de todo mal, nos livre de todas as doenças e enfermidades, ó Pai. Cuide, Pai, das nossas famílias. Ó Deus, que o Senhor também vai de encontro, Pai, àqueles que não puderam participar da aula hoje. Que o Senhor visite a casa de cada um, Senhor. Que o Senhor guarde a vida de cada um. E te Amém. agradeço, Senhor, por este dia, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o próximo domingo será algo melhor, ó Deus. Amém. Que a internet do pastor Carlos não irá cair, vai dar tudo certo, Senhor, porque o Senhor é Amém. Deus de poder, ó Pai. Eu creio no teu nome e na tua palavra. Eu te Amém. agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Tchau, gente. Muito obrigado por esse Deus abençoe. Amados, não esqueçam, orem pela minha saúde, viu? Orem, por favor, pela minha saúde, viu? Amém. Para Amém. continuidade no meu trabalho. Amém. Vamos orar. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia a todos. Tchau, tchau, gente. Viu? Bom domingo, irmã Marilene.